Olá, alunos da Uniateneu, eu sou a professora Fernanda Sleiman, sou professora do curso de Pedagogia da Uniateneu e a disciplina que vamos abordar hoje é Pesquisa e Prática Pedagógica, Metodologia, e esse primeiro vídeo diz respeito ao conteúdo da unidade 1 e 2 do nossa apostila, que vocês podem ter acesso aí na plataforma do aluno. Bem, primeiro que a gente tem que entender aqui, né, é a estrutura de um texto científico. Vocês podem, vocês percebem que ao longo do curso de vocês têm várias disciplinas de PPP, Pesquisa e Prática Pedagógica. Esse PPP, o nosso PPP que vamos abordar hoje é o PP de metodologia. Então, praticamente é você saber montar um texto científico, um trabalho científico, uma monografia, um artigo, uma tese, uma dissertação, porque todas essas formas de texto científico vai seguir as mesmas regras, as regras que são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a nossa ABNT. Então, se você está em solo brasileiro, você vai seguir o mesmo método, a mesma metodologia de escrita e composição e organização desse texto científico. Então, a estrutura de um texto científico é a forma de como esse texto deve ser apresentado, ou seja, o seu esqueleto, a sua composição e como ele deve estar organizado. Então, dentro do nosso texto científico, temos elementos pós-textuais, pré-textuais e os elementos textuais. Isso a gente vai abordar um pouco mais na frente. Obrigatoriamente tem que ter os elementos pré-textuais, os elementos textuais, que é seu trabalho, o seu conteúdo, e os elementos pós-textuais. Bem, o primeiro elemento pré-textual é o que a gente vai chamar de resumo e palavra-chave. O que é o resumo e palavra-chave? Se você abrir qualquer monografia, qualquer artigo científico, a primeira coisa que você vai ver é o título e logo após ali tem o resumo. O resumo é para que o leitor é algo construído para que o leitor saiba de forma resumida o que ele vai encontrar no seu artigo, na sua monografia ou qualquer outro tipo de trabalho científico que você vai estar fazendo. Então, o resumo é uma síntese dos principais pontos de uma monografia, do seu artigo científico ou qualquer outro trabalho acadêmico. Nele vai ter o objetivo do trabalho, as metodologias, os resultados e as conclusões. Embora ele seja o primeiro elemento de um artigo ou de um trabalho, ele vai ser escrito provavelmente depois que o trabalho for concluído. Por quê? Porque você não pode escrever um trabalho, por exemplo, se você não souber a conclusão. Você só vai saber a conclusão do seu trabalho, os resultados do seu trabalho depois dele escrito. Então, embora ele esteja nas primeiras páginas do seu trabalho, dependendo aí do modelo da instituição, do modelo da revista que você quer publicar, ele vai ser o primeiro ponto, porém escrito depois, Ele é um elemento obrigatório, ou seja, qualquer e todo artigo científico vai ser obrigatoriamente ter incluso aí o resumo. O resumo vai ter, primeiro, na língua vernácula, ou seja, sua língua natal, sua língua português, no caso da gente, e geralmente ele atinge no máximo uma lauda e meia. Aí depende também para onde você está escrevendo. Tem a quantidade de palavras, a quantidade de palavras que algumas revistas, algumas instituições acadêmicas vai dizer, o resumo é até tantas palavras. E depois desse resumo, a gente vai ter as palavras-chave. As palavras-chave são separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto final. Ou seja, o seu trabalho vai tratar sobre educação
de jovens e adultos. Você vai colocar lá educação, ponto e vírgula, jovens e adultos, ponto e vírgula, alguma coisa que vai estar estabelecendo seu trabalho. Portanto, palavras-chave é aquilo que aborda o seu trabalho. E logo após o resumo da sua língua vernácula, vai ter um resumo de língua estrangeira. Ou seja, você vai pegar aquele resumo que você escreveu na sua língua vernácula e vai traduzir para uma língua estrangeira. Ou seja, vai vir o inglês, espanhol, francês, tanto as palavras-chave quanto o resumo. Obrigatório? Sim, sempre é obrigatório ter tanto o resumo quanto o resumo em língua estrangeira. Aqui tem um exemplo, né, de como é, por exemplo, um artigo acadêmico. Né, eu vou colocar aqui. Aqui temos os resumos. Se vocês prestarem atenção, ele vai vir escrito em forma de bloco. Né? Ele não vai ter um parágrafo, não vai ter separação de parágrafo, ele vai vir em forma de bloco. Se a gente ler aqui, ó, esse artigo trata de um estudo sobre festa junina, o maior evento turístico do Nordeste, visando relatar, aí eu já tenho os objetivos, como se dá o planejamento estratégico do mesmo, que inclui o projeto de infraestrutura, estética e busca de entender como a festa junina aderia a uma postura urbana industrial, perdendo sua identidade original e tornando-se produto da indústria cultural. Aí vem a metodologia, utilizou-se, perceba que está no passado, ou seja, o trabalho já foi escrito, utilizou-se como metodologia as diferentes narrativas sobre a festa junina, né? A partir delas, procurou-se mostrar destaque que o evento adquiriu no meio social sua importância e as quais os elementos que a compõem, assim como tudo que envolve. Podemos analisar a posição do mediador sobre os eventos e a organização e a sua colocação no meio da indústria cultural urbana e posicionando como produto e como resgate de afirmação de uma cultura nordestina. Se você pode perceber, aqui é como se alguém fosse pesquisar sobre o seu trabalho, né, pesquisar o seu trabalho, o que é que o trabalho por exemplo, do Tiago e do Felipe Pessoa vai estar, né, abordando. Você lê o resumo e você tem, né, o resumo do que se trata, qual metodologia foi usada e qual a conclusão que chegou a esse trabalho. Então, quando o eleitor lê, ele vai ver se interessa ou não aquele artigo para a sua pesquisa, né, para o seu conhecimento. Né? Para isso que serve o resumo. Então, se você pode perceber que as palavras-chave é o planejamento estratégico, evento, cultura local, Nordeste e festa junina. Então, eles colocou aqui as palavras-chave, né? Introdução. Logo depois do resumo, vamos ter a introdução. Então, cá a introdução. A pessoa que vai ler o seu artigo científico, ele precisa compreender como ele foi realizado o estudo. Né? Então, ele vai imaginar o problema de pesquisa, os principais autores que você utilizou para fazer esse trabalho, o caminho que foi utilizado pelo pesquisador para obter o resultado daquele estudo. Então, é muito importante posicionar o assunto estudado no espaço e no tempo. Né? O que já tem sido escrito sobre essa temática. Né? Então, a introdução ele vai conter algumas informações, que é a apresentação geral do tema, lógico, é a primeira coisa que você faz. A justificativa da escolha do tema, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso lá na frente. O esclarecimento sobre o ponto de vista sobre o qual o assunto será tratado, os objetivos, as finalidades da pesquisa ou do estudo, o objetivo da pesquisa e que será investigado durante o transcorrer dessa pesquisa. Então, entenda a introdução como uma apresentação do trabalho que você vai estar realizando. Quando você escreve, por exemplo, um projeto de pesquisa,
você vai ter lá o tema, o problema, vai ter tudo separado em tópicos, né? O tema, o problema, os objetivos, as justificativas, e na introdução você vai pegar todos esses pontos separados em um projeto e vai transformar em um texto. Apresenta o tema, apresenta os objetivos desse trabalho, apresenta a justificativa, ou seja, o porquê que é importante essa temática dentro para a sociedade, para o curso de pedagogia, para a educação em geral. Aí, qual é a relevância falar sobre esse tema, né? E qual é a metodologia que vai ser utilizada para a realização desse trabalho. Qual a metodologia que foi utilizada? Na verdade, a introdução também já vem, né, com o verbo no passado, porque o trabalho já foi elaborado. Outra coisa, uma dica de ouro que eu dou para vocês, é lógico que vocês escrevam aí um esboço da introdução, mas a introdução só vai estar completamente feita depois que o trabalho vai estar concluído. É lógico que você tem que partir de um ponto. É lógico que você tem que partir de algum esboço, algum esqueleto. Então, você vai escrever algo da introdução, mas ela só vai ser fechada, só vai ser organizada, só vai ser feito a sua versão final depois do trabalho ser concluído. E o que é essa tal justificativa que a gente falou que tem que estar aí, uns elementos que tem que estar aí na introdução? A justificativa vai expor, né, o porquê que o pesquisador, no caso você, o estudioso, está desenvolvendo determinada temática. Qual a importância dessa temática? Qual é a necessidade dessa temática? A quem ela é necessária? Então, justificar o seu estudo é de extrema importância, porque mostra de que, de alguma maneira, os resultados do seu trabalho, do seu estudo, da sua pesquisa, vai contribuir para a compreensão, né, desse determinado tema. E pode ser pautado nos seguintes fatores. Qual o fator social, qual a importância social daquele seu tema? Qual o fator político daquele tema? E qual é a aplicabilidade do seu tema? Então, é importante que você entenda qual é a importância do seu trabalho dentro da comunidade acadêmica e da comunidade em geral. Por que é importante falar sobre inclusão? Por que é importante falar sobre alfabetização e letramento? Por que é importante falar sobre inclusão na educação infantil? Então, você mostra ao leitor o porquê que é importante falar sobre determinado tema, determinado conteúdo. E o problema? O problema é aquilo que você vai estudar por meio de sua pesquisa. Você vai buscar solução desse problema, né? Aí, ou seja, ele indica a ideia central do trabalho. Aí vai ter alguns questionamentos que vai ajudar você a buscar esse problema. O meu problema é importante, ou seja, como se dá a inclusão de crianças autistas na educação infantil, né? Qual é esse problema que você vai resolver? Ou então, eu tenho hoje possibilidade de realizar esse estudo. Não adianta nada você escolher um estudo em que você não tenha condições, seja práticas físicas, metodológicas para aplicar, para resolver esse problema. Existem recursos, dentro desses recursos materiais, tempo, para essa pesquisa ser realizada? Há tempo suficiente para você fazer essa pesquisa? Então, você vai entender também, dentro da sua temática, alguns questionamentos, esses 4 questionamentos, você vai se perguntar para ver se é possível realizar o tema que você escolheu para o seu trabalho, para a sua pesquisa, para o seu TCC, para a sua monografia. E os objetivos?
Tudo na vida que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai atrás de um objetivo. O trabalho acadêmico não é diferente. Então, a gente tem dois tipos de objetivos na nossa pesquisa, que é o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo, são o para que serve a pesquisa, que são divididos, ou seja, em objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral é onde você quer chegar com essa pesquisa. E para chegar a esse objetivo da sua pesquisa, você vai enfrentar ou passar por etapas, que são os objetivos específicos. 1, 2, 3, 4 objetivos específicos. E cuidado para não escolher vários objetivos, porque todos esses objetivos vai ter que ser abordado, tem que ser abordado no seu trabalho. Então, não adianta você botar 10 objetivos no seu trabalho. Então, você vai ter que ter 2, 3 objetivos, 4 objetivos. Então, quando você vai escolher um tema sobre autismo na educação, a inclusão do aluno autista na educação infantil. Então, primeiro você vai ter que entender o que é o autismo, né? Aí depois você vai entender as práticas pedagógicas para a inclusão desse aluno. Então, tudo isso são objetivos específicos. Então, vamos lá, recapitulando. O objetivo geral é definido como aquilo que deseja conseguir. O que você quer conseguir? Quer entender como determinada escola trabalha o seu processo de inclusão de alunos autistas no ensino, na educação infantil. Esse é o objetivo geral. Então, é necessário apresentar esse objetivo no trabalho, o objetivo dessa pesquisa, né? Esse artigo objetivo se pôr. Tem que ser claro. Ela vai estar na introdução e tem que ser claro. E os objetivos específicos podem ser definidos como as etapas para conseguir aquele objetivo geral que você já pré-determinou. Ou seja, para atingir o objetivo geral, eu tenho que propor objetivos específicos. Eles são mais detalhados. Em geral, eles começam com verbos no infinitivo. Então, compreender o que é o espectro do autismo, analisar as práticas pedagógicas existentes para a inclusão dos alunos autistas no ensino, na educação infantil, medir, coletar, registrar, dentre outros. Mas você deve evitar, ou seja, esses objetivos específicos têm que ser começar com verbos infinitivos. Entender, analisar, medir, coletar, dentre outros milhões de verbos aí que você tem possibilidade. O que você tem que evitar são verbos de ações, do tipo provar, comprovar, demonstrar, que deem o sentido de que a pesquisa já foi concluída. Então, a pesquisa não foi concluída ainda. E o que é a metodologia? A metodologia, você vai escrever como você desenvolveu ou irá desenvolver o seu estudo. Então, você vai informar o leitor como você fará ou fez a pesquisa, como você irá chegar ou chegou ao resultado do seu estudo. E um estudo acadêmico pode ter abordagem qualitativa, ou seja, eu vou qualificar algo, ou quantitativa. Eu vou quantificar, eu quero saber o número de pessoas que estão, o número de mulheres na educação de jovens e adultos. Eu vou quantificar, o nome já está dizendo. E é necessário fazer referência ao tipo de pesquisa que você vai realizar. Se é uma pesquisa bibliográfica, ou seja, uma pesquisa que só vai ser utilizada os livros, documentos, etc. Uma pesquisa de campo, onde você vai a campo, vai entrevistar pessoas, ou uma pesquisa de laboratório, no caso, de alguns cursos aí. E qual é a população na qual se fará a menção, no todo ou na parte que servirá para a amostra. Ou seja, você vai para a pesquisa de campo, entrevistar algumas pessoas, você tem aí
a amostra de tantas pessoas, eu tiro a amostragem de um número X dessa quantidade dessas pessoas para fazer essa pesquisa, né? Então, o que é uma pesquisa qualitativa? Ter um ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento-chave, ou seja, supõe o contato direto e demorado do pesquisador com o ambiente em que ele vai estudar, com o seu objeto de estudo, a situação que ele está investigando. Ou seja, tem que ter um trabalho intensivo de campo. Você não vai contar nada, você vai observar determinada prática, você vai entender como é que se dá determinado fenômeno. Então, você tem que ter o contato direto e o contato direto e o contato bastante intenso com o campo. Já a quantitativa vai levantar dados, vai trabalhar dados por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais, explorando a análise de conteúdo e análise histórico. O desenvolvimento da pesquisa deve ter definido claramente quais são os passos dados na execução do trabalho e como vai deduzir. Ou seja, eu quero saber quantos alunos numa determinada escola são alunos considerados alunos especiais, né? Da educação especial. Então, você vai quantificar algo. Não quer dizer que você vai a campo. Não vá a campo. Se você também pode trabalhar com dados oficiais, é um tipo de quantificação, IBGE, o INEP, enfim. E temos o tipo de pesquisa. Temos a pesquisa descritiva, que é a pesquisa mais tradicional, que ele vai descrever características de uma determinada população ou um determinado fenômeno. Ou seja, o pesquisador, você, no caso, vai descrever o que foi observado em uma determinada população ou em uma determinada situação ou um determinado fenômeno. De maneira importantíssimo isso. Você tem que estar observando esses fatos de maneira imparcial, de maneira neutra, ou seja, o pesquisador não emite opiniões, não age no campo, ou seja, não interfere naquilo que está acontecendo e você está observando, ou qualquer tipo de comportamento que ele está observando, ele não pode emitir opiniões ou se envolver. Já o tipo de pesquisa que a gente chama de explicativa, ele vai buscar esclarecer que fatores contribuem de alguma forma para a contribuição de um determinado fenômeno. Ou seja, eu vou explicar o porquê determinado fenômeno acontece. Então, essa pesquisa, o estudioso vai buscar explicar sobre qual é a contribuição que ela traz para um determinado desenvolvimento e um determinado fenômeno. Ou seja, você vai entender o porquê que determinada escola, acontece isso. Você vai explicar um fenômeno. Já um estudo de caso. Um estudo de caso, né? O que é um estudo de caso? É você pegar um caso, especificamente um caso, e estudar aqueles casos. Ou seja, é um estudo limitado a uma ou poucas unidades, que pode ser uma pessoa, uma família, um produto, instituição, comunidade, um país, mas é uma pesquisa detalhista e uma pesquisa profunda. Você quer entender o porquê determinado fenômeno acontece na escola tal, por exemplo. Então, é um estudo de caso, porque você vai pegar aquele caso específico, que geralmente é um caso que seja bastante relevante e um caso modelo. Você vai escolher a escola, não porque é perto da minha casa, não porque é aquela escola que eu quero estudar, ela é perto da minha casa, eu tenho um contato, não é isso. Ela tem que ter alguma forma de representação. Você vai escolher por que aquela escola. Não porque é perto da sua casa, mas porque ela representa
um determinado modelo, um determinado fenômeno que você quer estudar. Se eu quero estudar, por exemplo, educação inclusiva, e eu tenho um modelo de uma escola que tem uma educação inclusiva exemplar, eu posso dizer como isso tudo acontece pegando de modelo aquela escola, né? Ou do contrário, pode acontecer que eu posso escolher uma escola que não tem esse tipo de educação inclusiva e dizer o resultado dessa não educação inclusiva para alunos que necessitam de educação, com essa educação especial. Então, o estudo de caso é a análise de um caso ou de uma ou poucas unidades. E eu tenho pesquisas documentais, são aquelas pesquisas que vão ser utilizadas, realizado em documentos oficiais. Eu vou buscar esses documentos oficiais. E tem uma pesquisa bibliográfica, aquela pesquisa que eu não vou a campo, mas utilizo de livros, revistas, jornais, etc. Então, sempre que você for fazer uma pesquisa, seja qualquer tipo de pesquisa que você escolher, ela vai passar por uma pesquisa bibliográfica. Não tem para onde correr, mas ela pode ser ou só bibliográfica ou pode ser também bibliográfica. Ou seja, você também vai ter que analisar livros, revistas, artigos, documentos para estar estudando aquele tema. Mas toda pesquisa vai ter uma pesquisa bibliográfica, mesmo que ela seja de campo. Então, uma pesquisa experimental é aquela que o pesquisador manipula variáveis com o objetivo de observar fenômenos. São pesquisas, muitas vezes, laboratoriais, ou seja, aquelas pesquisas que são realizadas em ambientes controlados, com alto rigor científico. Aí a gente vai para as referências e citações. Ou seja, o que são referências e citações? Consiste na apresentação de discussões dos fundamentos pelos quais se baseia o assunto estudado. São os comentários e citações de trabalhos científicos. Ou seja, tudo que eu for pesquisar, eu tenho que ter referências. Se eu utilizo determinado livro, eu vou dizer que esse determinado pensamento não saiu da minha cabeça, saiu do livro tal. Existe no trabalho acadêmico um ponto, que são as referências, que vai estar no final do trabalho e ele vai seguir uma formatação exigida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para livro, ela vai se apresentar de um modelo. Para sites, eu pesquisei em site, ele vai apresentar de outro modelo. Isso aqui, gente, não é algo que se decora, não é algo que você tem que saber da sua cabeça, porque ninguém sabe isso decorado. Talvez, de tanto você escrever artigos acadêmicos, alguma coisa você sabe, mas é impossível você saber tudo. Então, existe a possibilidade de você sair consultando. Por exemplo, eu só coloquei livro aqui porque na apostila de vocês vão ter acesso aos outros tipos de documento e como ela vai estar escrito lá nas referências bibliográficas no final do trabalho. Quando você vai referenciar um livro, primeiro vai vir um sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, o nome do autor, normal, né, ponto, o título do livro, 2 pontos, o subtítulo se houver, ponto, a edição desse livro, ponto, cidade da publicação, 2 pontos, editora, vírgula, o ano. Se você tiver alguma dúvida, na contracapa de qualquer livro tem todas essas informações. Se eu pesquisar em site, tem uma maneira específica de citar o site, de colocar o site nas referências bibliográficas. Inclusive, site você diz a hora do acesso, a data do acesso, em que você foi lá e pesquisou. Acesso em 22 de janeiro de 2021, por exemplo. Não botei todos aqui porque são muitos, mas você pode ter a oportunidade de ver ou no site oficial da Associação Brasileira de Norma Técnica, a NBR 6023,
ou você vai olhar na sua apostila aí, porque senão a gente vai ficar falando sobre documentos, vídeos, entrevistas de jornal, capítulo de livro, artigo científico, enfim, tem vários tipos. E cada documento específico que você vai utilizar é uma maneira diferente que vai se apresentar nas referências lá no final do trabalho de vocês. E como é que eu faço a técnica de coleta? Ou seja, como é que eu vou coletar os dados da minha pesquisa? Primeiro temos a entrevista. Ou seja, eu vou entrevistar alguém. A entrevista pode ser dividida em dois tipos de entrevista. A entrevista estruturada e a não estruturada. Uma entrevista estruturada é quando eu vou lá para a pessoa que eu estou pesquisando, né? Um professor que eu vou entrevistar, um diretor de uma escola que eu vou, um gestor de uma escola que eu vou entrevistar, e a estruturada eu já venho com o meu papelzinho com as questões previamente elaboradas. Não existe a liberdade de alterar os tópicos ou fazer inclusão de questões. Eu vou com aquelas perguntas previamente estabelecidas e vou fazer aquela pergunta previamente estabelecida. E temos também a entrevista não estruturada, que é mais ou menos uma conversa, que eu vou, por meio da conversação, eu vou obter dados que eu vou analisar posteriormente na minha pesquisa. Ou seja, eu vou a campo, tentar entender determinado fenômeno e eu vou fazer uma entrevista com as pessoas ali daquele que compõem o locus da minha pesquisa. Por exemplo, um diretor, um gestor acadêmico, né? Um gestor escolar. Então, eu posso ir com minha pesquisa, com a minha pesquisa, com a minha entrevista já estruturada, né? Ou não, eu vou através de uma conversa. Há que ter um cuidado muito grande nas entrevistas não estruturadas para você não fugir do tema e você fazer com que seu entrevistador, né, a pessoa entrevistada, responda o que você quer, os objetivos das perguntas que você quer, não o jeito que você quer que você quer que ele responda, né? Lógico que não, mas você tem que fazer, não fugir dos seus objetivos, não fugir dos objetivos do trabalho. Por isso, tem que ter um pouco mais de cuidado na entrevista não estruturada para que não fuja do objetivo do seu trabalho. Já um questionário é um instrumento mais utilizado para o levantamento de informações. Então, não há restrito a uma determinada quantidade de questões, porém, que não seja muito exaustivo, né? Ela é entregue por escrito e também será respondida por escrito para a pessoa entrevistada. E essas perguntas, essas questões são geralmente objetivas, de marcar, né? Não são questões abertas. Temos também a análise documental, é quando o pesquisador faz uso de registros já existentes para coletar as informações necessárias. Ou seja, o IBGE, os órgãos oficiais. Ou seja, você não vai a campo, mas vai utilizar já pesquisas previamente já feitas. Após a coleta de dados, eu vou pegar esses dados e vou analisar esses dados, né? Eu vou saber, ou vou tabular, quantificar, eu vou analisar as perguntas, que aí eu tenho quando vocês chegaram no PPP, vocês já deram esse PPP, né? Referencial teórico, você vai para o resultado de discussões, você vai entender, de acordo com o seu referencial teórico, né, o que é que aquela pesquisa que você vai a campo, você vai fazer esse cruzamento, você vai fazer essa discussão desse resultado do seu campo, de quando você foi a campo, fazer esse cruzamento de informações, aquilo que você viu nos livros e aquilo que você viu na prática. E que são, a gente já está na unidade 2, né?
E o que são os artigos científicos? Os artigos científicos, gente, são publicações sintetizadas de assuntos específicos com mais versatilidade que um livro, pois são facilmente publicados em periódicos, revistas, jornais especializados e que tratam o problema científico apresentando em extensão pequena. Você vai escrever 20 páginas de um determinado assunto, não é um livro, né? Então, além disso, ele vai apresentar resultados das investigações ou estudos realizados sobre um determinado assunto. O seu objetivo principal é ser um instrumento rápido e sucinto de divulgação, por meio de sua publicação em periódicos especializados, revistas acadêmicas, capítulos de livros, pode ser, congressos também, né, periódicos, jornais impressos ou eletrônicos em um determinado, né? Então, não leva o mesmo tempo para que se escreva um livro, por exemplo, um artigo científico. Existem 3 tipos de artigos científicos, que são a argumentação teórica, é uma argumentação contra ou a favor de uma determinada teoria, né? Ela deve ser analisada de maneira crítica e responsável por meio de sua opinião, mas é uma opinião baseada em estudos previamente feitos não por você, mas por várias outras pessoas. Então, é muito necessário que o pesquisador faça uma pesquisa profunda sobre o tema, né? Caso que ele tenha interesse de escrever um artigo de argumentação teórico. E caso você tenha interesse em escrever um artigo desse, deve seguir um roteiro para obter êxito. Por exemplo, inicie o trabalho, exposição da sua teoria, apresente os fatos, em seguida, faça uma síntese dos fatos e conclua. Seguidos desses tópicos, você vai ter um artigo argumentativo. Temos o artigo de análise. Ocorre quando cada parte do texto é analisado em um estudo. Então, o pesquisador vai descrever, classificar, definir, entrar em detalhes e dar exemplos sobre um assunto determinado. Então, para redigir um artigo assim, é necessário que se defina o assunto, elenque os aspectos principais e secundários e, posteriormente, faça relações entre diversas partes do trabalho. E temos o artigo classificatório, como o nome já diz também, ele classifica os aspectos de um determinado trabalho ou assunto. Explica, define, analisa e descreve essas suas partes de forma objetiva. Para fazer um artigo assim, você define o assunto, explica a divisão, tabula seus tipos e, seguida, define-se cada espécie. E a composição de um artigo científico? Normalmente, a composição de um artigo científico, ela leva por volta, ele tem por volta de 5 a 10 páginas e podendo atingir até 20 páginas. Ou seja, um artigo científico é um artigo curto. Ele pode ter 5, 10 e pode atingir 20 páginas. Geralmente não passa disso, né? Depende também de onde você vai apresentar, né? A instituição, a revista que você vai apresentar. Então, se você tem um artigo escrito, você escreveu um artigo de 30 folhas e você quer publicar numa revista específica que recebe artigos de até 10 folhas, você vai ter que reduzir seu artigo. Organização e normatização. Com a estrutura básica de um artigo científico. Como a gente disse, tem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Então, sempre se recomenda o uso da objetividade do artigo científico. Até porque você tem poucas páginas para estar, né, escrevendo esse artigo. Então, seja direto, seja
objetivo. Você tem um tamanho reduzido, né, de páginas, então você tem que ter objetividade. Como a gente fala, né, no dito popular, não encha linguiça. Né? Você seja direto e objetivo. Já os elementos pré-textuais, né, que a gente estava falando, elementos pré-textuais, vai vir o título, né, os objetivos, a introdução, as palavras-chave, a gente já falou, né? Os elementos textuais começando a introdução e todo o seu trabalho escrito, todo o corpo do seu trabalho, é o que no ensino médio a gente fala de desenvolvimento do trabalho, até chegar às referências bibliográficas. Referências bibliográficas já é um elemento pós-textuais. Então, a conclusão entra, o resultado das discussões entra, então, tudo isso são elementos, né, textuais. É o grosso do seu trabalho. É o desenvolvimento do seu trabalho que finaliza ali na conclusão. Os elementos pós-textuais são as referências bibliográficas, aí tem glossário, tem uma série de outros, né, índice remissivo, glossário, bibliografia, de apoio, apêndice, anexo, enfim. As referências bibliográficas, sim, é obrigatório, mas anexo, índice remissivo, glossário, bibliográfico, apêndice, anexo não são obrigatórios. Você usa de acordo com a sua necessidade. E como são essas normas, né, técnicas? Então, o artigo científico que você vai escrever, você precisa, né, escrever numa folha de acordo com a BNT, folha tamanho A4. Né? Folha tamanho A4, o tamanho da letra 12, Times New Roman, que é a fonte utilizada, cor preta, espaçamento entre linhas, ou seja, de uma linha para a outra, 1,5, margem superior esquerda 3 centímetros, margem direita inferior 2 centímetros, e o texto em formato justificado. Nem aliado à direita, nem aliado à esquerda. Justificado. Onde o finalzinho não fique como escadinha no final do texto, né? O texto como escadinha. Aqui está, né? 3 centímetros, né? Margem superior, 3 centímetros aqui. Inferior, 2 centímetros. E margem direita, 2 centímetros. Isso vocês fazem no Word de vocês. Né? A numeração das páginas deve ser colocada no canto superior direita, a 2 centímetros da borda de papel. Isso tudo são normas técnicas. Já falei que o espaço entre linhas é 1,5. Vocês podem também estar configurando o Word de vocês, o espaçamento entre linhas. As divisões dos textos algarismos arábicos, ou seja, 1, 2 e subtítulos 1.1, 1.2. Os textos têm que estar em negrito. Professor, eu preciso decorar isso? Não, você não precisa decorar isso, mas você, para formatar o seu trabalho, você tem que seguir essas normas técnicas, certo? As ilustrações, vocês têm que ter, né, a fonte da ilustração, o título da ilustração. Né? E as citações. As citações qualquer texto que não seja de sua autoria, você tem que dizer de onde você tirou. Existem citações diretas, existem citações indiretas. E o que seria uma citação direta? Uma citação direta é quando você pega aquela informação do livro ou artigo de alguém e transcreve tal qual está escrito naquele artigo ou naquele livro. Ok? Sem tirar nem pôr. Eu copio. E existe vários pontos, né,
para ser como essa citação, né? Segundo fulano de tal, eu escrevo como fulano de tal escreveu. Então, vai vir, ou se ela tiver 4 ou mais linhas, ela vai vir recuado, né? E tem uma série de regrinhas que não precisa, de novo, você decorar, precisa você entender como se faz, né, essa citação. Então, quando eu copio o texto, né, ele pode vir. Quando uma citação inicia o parágrafo e o pensamento se completa até o fim, aspas. Se ele tiver menos de 4 linhas, eu utilizo aquela citação, não foi eu que disse, foi fulano que disse. Então, ele vai vir entre aspas. Se você não disser que aquela palavra, aquela frase, aquele pensamento não foi fulano que disse, que você não referenciar, dizer que não foi você e sim fulano, você está cometendo plágio. Plágio é crime. Plágio reprova. Plágio dá processo. Você não pode dizer que aquele determinado pensamento é seu, que aquele determinado texto é seu sem ser. E o professor nunca vai saber quando escreveu o trabalho. Vai sim. O professor conhece, o professor entende e o professor tem o antiplágio. Você pega o texto do aluno, coloca ali no antiplágio, ele vai dizer exatamente de onde ele tirou. Já a citação direta, indireta, é quando eu pego o pensamento do autor e escrevo com as minhas próprias palavras. Ele não vai ouvir utilizando entre aspas. Eu vou simplesmente falar com minhas palavras aquilo que o autor disse. Aí, professora, mas foi eu que escrevi o texto com minhas palavras, mas o pensamento não é seu. E se você não disser que quem elaborou determinada pensamento, determinada teoria foi fulano e não você está cometendo plágio. Ou seja, sempre que eu vou citar uma citação direta, por exemplo, aí eu escrevo o pensamento e boto entre parênteses o sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, o ano da publicação. 2 autores, os 2 sobrenomes dos autores, letras maiúsculas, separados ponto e vírgula, e o ano. Você escreve todos os sobrenomes dos autores, até 3 autores. Mais de 3 autores, você escreve o primeiro autor, sempre letra, sempre ordem alfabética, vírgula, etc. ao, né, eteal, ponto, vírgula, um ano. O que é isso? Quando você escreve um pensamento que não é seu, no final desse pensamento, segundo fulano de tal, blá, 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 escreve o pensamento do autor, no final, Moraes, 1993, ou seja, aquele trecho do seu texto não foi você que escreveu. Jamais, em tempo algum, faça isso. Não se aproprie da pesquisa de outras pessoas, porque isso é plágio, isso é crime. Isso é gravíssimo na comunidade acadêmica. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção no sentido de nas citações, certo? Aí, professora, só as citações indiretas que vai vir aí o nome do autor? Não. Citações diretas vai vir, além de Moraes, 1993, vai ter aqui o número da página onde você tirou aquele trecho, vírgula, página tal, entre parênteses. Ou seja, não, as citações indiretas só vai vir o Moraes, vírgula, 1993, ou seja, o sobrenome, letra maiúscula do autor, vírgula, o ano da publicação. Quando é citação direta, ou seja, quando a citação é a cópia exata. Aí, professor, eu posso copiar exatamente como está no livro? Pode, desde que você coloque entre parênteses fulano, em letra maiúscula, né? O sobrenome do fulano em letra maiúscula, vírgula, o ano da publicação e a página, quando a citação é direta. Você pode
reformular o pensamento do autor, escrever com minhas palavras, sim, isso é uma citação indireta. Ou seja, eu li aquele determinado trecho, quero usar, mas eu quero explicar com minhas palavras. Ou seja, você vai também, mesmo que seja com suas palavras, obrigatoriamente você tem que citar o autor. Então, você cita aí o autor, vírgula, um ano. No caso de citações indiretas. Por que não a página? Porque você não existe a página daquela releitura daquele texto que você fez. Então, para citações indiretas, não precisa colocar páginas. Para citações diretas, necessariamente precisa colocar páginas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.